Êxodo capítulo 22. Mensagem de número 17. Nós estamos trabalhando os 613 mandamentos do Velho Testamento. E nós temos alguns aqui, nestes 4 primeiros versículos que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia diz: se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, pela ovelha 4 ovelhas. E se o ladrão for achado a minar, e for ferido, e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com o que pagar, será vendido como por seu furto, ou seja, como escravo. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Vamos orar? Deus, como é bom poder ler a Tua palavra e entender um pouco mais do Teu caráter através dos Teus mandamentos. Abençoe a nossa caminhada aqui, transformar esta passagem da Tua palavra em algo muito aplicável para nós. Nos ajude a fazer isso. Tu és o nosso esclarecedor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Interessante falar disso, né, de furto, justamente um dia após sermos furtados aqui na igreja. Não sei se você está sabendo disso, mas recebemos uma visita ontem de um meliante que precisa da graça. Ele entrou pela escada aqui ontem, na verdade pulou o muro ali, entrou pela escada e furtou alguns objetos aqui do nosso banheiro feminino. Inclusive, se as meninas entraram ali hoje, provavelmente sentiram falta do espelho. Quem foi só para olhar no espelho perdeu a viagem, porque provavelmente, né, venderam já o espelho a essa altura do campeonato, né? Bem, é interessante a gente falar disso, e essas coisas acontecem, né, fazem parte. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês têm algum livro em casa que é de alguém que vocês ainda não devolveram? Alguma ferramenta? Aí, ó. Alguma ferramenta que você pediu emprestado e não devolveu ainda? Quantos de vocês pediram emprestado algum objeto e esse objeto está lá na sua casa e tem um tempão, aquele pote da igreja que você levou com arroz, até hoje não voltou? Fala a verdade. Aquele Tupperware que você levou para casa. Lá em casa eu desisti já, que a gente fica assim, não, vamos fazer alguma coisa gostosa para mandar para a Ivane. Só não, Bia, entrega esse negócio vazio mesmo. Até a gente fazer esse trem, a Ivane vai achar que nós já furtamos o Tupperware dela. Então, entrega esse negócio vazio mesmo. Depois a gente chama a Ivane para jantar aqui. Clécio não precisa vir não, mas a Ivane é gente boa, né? E aí a gente faz um doce aqui. A gente fica nesse negócio de vamos fazer um negócio. Quando a gente vai dar uma olhada lá, tem 8 potes já para encher. Isso não dá certo não. Para pastor não dá certo. Pois é, e a gente fica vendo aqueles Tupperware lá que a gente precisa devolver. Pois é, isso é furto. Se a gente não devolve, é furto. Pode perceber que a passagem bíblica, ela fala de boi, de ovelha, mas a gente não lida mais com boi, com ovelha. E olha que a tecnologia está nos ajudando a parar de pecar. Você sabia disso? Porque o que a gente furtou de CD e fita cassete na história, porque a gente pegou emprestado e não devolveu, está no gibi. É ou não é verdade? Ela emprestava aquele CD para nós e falava assim, leva, depois a gente vê isso aí. Nunca mais se devolvia. Porque era um negócio fininho, você nem lembrava daquilo mais. Pois é, queridos, é interessante como o povo de Israel precisava de orientação. O povo de Israel, ele passa por 3 grandes etapas na vida, né? A primeira, a libertação do Egito, escravidão do Egito, onde Moisés é usado para tirar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito. E é interessante, né, como é que a gente vê a história. Deus levanta José para levar o povo para o Egito, depois levanta Moisés para tirar. E como é que as missões de cada servo de Deus são diferentes dependendo da história. Esse dia eu estava vendo Israel falando aqui sobre essa questão, né, de que antigamente a orientação era, não pode bater palma.
Agora a orientação é, bata a palma, por favor. Né? O povo de Deus fica no meio desse negócio doido, né? E agora, pode, não pode? Antigamente não podia, agora pode. É que cada obreiro é alçado e levantado para um tempo. E cada tempo tem a sua peculiaridade, a sua necessidade, o seu jeito de ser. A gente não faz mais culto como a gente fazia antigamente. Eu falei de terceiro culto aqui para a terceira idade. Já teve gente que procurou o Gabriel e falou assim, mas eu não quero um culto parado não. Eu gosto aí da ideia do culto aí da terceira idade, mas não quero culto parado não. Porque cada um viveu num tempo, viveu de um jeito, cada um gosta de uma coisa. Então, obreiros são levantados para momentos diferentes. A segunda etapa do povo de Israel, muito interessante, diz respeito ao retorno da presença de Deus, distinguindo seu povo dos demais povos da terra. Êxodo 33, versículo 40. Quando Deus olha para Israel e diz, olha, vocês são diferentes, vocês têm uma missão diferente. E a terceira etapa é a etapa que Deus olha para Israel e diz assim, meu povo, vocês agora vão ter um contato saindo do Egito com terras cheias de ídolos, de adoração a outros deuses. Não se contaminem. Para este terceiro momento, é que as leis surgem. Justamente para que Israel pudesse conquistar a terra prometida, sem ter nenhum tipo de influência das religiões idólatras que adoravam outros deuses ao seu redor. Esse foi o grande desafio de Moisés, o grande desafio de Josué. Bem, é difícil para a gente imaginar, pense numa situação. Aquela geração que é tirada do Egito, ela nunca tinha vivido com Deus no templo de Israel. Ela nunca tinha vivido num templo, nem no tabernáculo. O tabernáculo vai surgir agora, nós vamos estudar essas leis. Eles não tinham sequer uma reunião numerosa das leis de Deus para seguir. E eles são tirados do Egito, de uma cultura onde eles nasceram lá, cresceram lá, se estabeleceram no Egito, e de repente eles são tirados de lá e levados para Canaã. Imagine o desafio de fazer aquele povo ter uma cultura diferente, mediante as leis. O desafio hoje não é muito diferente não. Nós temos uma cultura no Brasil que é uma cultura meio problemática. É uma cultura do jeitinho brasileiro. Muitas vezes a gente finge que não está vendo, finge que não está fazendo. Muitas vezes a gente finge que não está com a gente. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai era um camarada que não era crente, não tinha muitos valores muito bem estabelecidos. Meu pai foi bandido na juventude. Acho que muitos de vocês já sabem disso, eu contei isso aqui uma vez. E meu pai, quando ele envelheceu, começou a envelhecer, meu pai começou a estabelecer, foi nítido para a gente, um padrão de conduta mais elevado para ele. Então, nitidamente, meu pai começou a realmente pagar cada centavo que ele devia. Eu já conheci meu pai assim, já pagando as coisas em dia, dando lição de moral, chegando junto com a gente. Olha, se você não pode pagar, não sente à mesa. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então meu pai já passava alguns valores bem interessantes para a gente. Mas eu me lembro que mesmo assim, meu pai de vez em quando dava umas escorregadas. Por exemplo, nós morávamos numa casa que tinha um quintal, um corredor que tinha 20 metros. Mais de 20 metros. E a gente tinha que entrar naquele corredor, porque tinha um imóvel à direita e a gente morava aos fundos. E tinha um muro de aproximadamente 1,80 m, de fora a fora, até o final da casa. Eu me lembro de meu pai estar entrando na frente e eu entrando atrás. Meu pai deu uma parada assim, eu garoto, e ele viu que o vizinho tinha feito alguma coisa do outro lado lá e tinha esquecido um alicate sobre o muro. Meu pai pegou aquele alicate e colocou entre as coisas dele.
Eu, na minha inocência, achei que meu pai tinha pegado o alicate para guardar e devolver para o dono, mas não. Meu pai não tinha intenções de devolução. E aí, eu estava sempre brincando, agitado, andando pelos telhados dos vizinhos, subindo no muro. E subi no muro, o vizinho, ô Luciano, deixa eu te perguntar uma coisa, você não achou um alicate por aí não, cara? Eu deixei o alicate aqui em cima do muro. Eu falei assim, meu pai guardou para você. Rapaz. Aí o vizinho encontrou meu pai e falou, o Luciano falou que você guardou meu alicate. Aí meu pai, guardei. Olha que eu vou pegar. Gente, eu só não tomei uma coça com aquele alicate porque não deu tempo. Ele teve que devolver antes. Mas ele me deu uma imprensada na parede por causa daquele alicate. E falou que eu falava demais. Eu não entendia nada, depois que eu fui entender, né? Para passar a pensar depois no caso. Cara, meu pai não queria devolver o alicate, rapaz. Olha isso, né? Pois é. Essa cultura nossa é meio perigosa, porque ela tem essas questões, né? De a gente... É aquela velha história das duas irmãs, crentes, quer dizer, mais ou menos, que entraram no ônibus e a pessoa da frente deixou cair um dinheiro, a outra veio, pegou o dinheiro, sentou e já ia levantando para devolver, a que estava à direita segurou ela no banco, falou, onde você vai? Só devolveu o dinheiro, caiu do bolso da dona ali, do rapaz ali. Ela falou, não, guarda com você, isso é bênção de Deus, rapaz, bênção de Deus para sua vida. Se caiu aí é para você. A gente vive no meio de uma cultura perigosa, esses esquemas. Eu estou contando algumas histórias para clarear onde eu quero chegar. Eu conheci um pastor mais velho que eu, gente boa demais. E ele contava uma história que um dia ele foi chamado por um determinado político, e o político falou para ele assim, olha, nós queremos doar algumas coisas para a comunidade, e a gente precisa de um lugar para poder descarregar e depois distribuir algumas cestas básicas para a comunidade carente lá, e a sua igreja é um ponto estratégico para nós. Só que é o seguinte, vão chegar lá 500 cestas básicas, você vai guardar 100 num quartinho e vai distribuir 400. E dessas 100, você guarda 10 para você, o político falando para o pastor, você guarda 10 para você, eu vou buscar 90. O pastor achou aquilo meio estranho. Mas por que o senhor vai buscar 90, eu vou ficar com 10? Eu não preciso ficar com 10 cestas básicas. Não é melhor a gente distribuir as 500? Aí o político, muito sorrateiro, isso é fato real, virou para o pastor e falou assim, pastor, você precisa de entender que a comunidade precisa comer, o senhor precisa comer, e os meus meninos lá em casa precisam comer. Dessa forma, todo mundo come, todo mundo fica feliz. E o pastor falou, mas vai fazer isso em outra igreja, porque na nossa lá não vai dar certo. Vocês não acham estranho? E sem... A eleição já passou, tá? A eleição já passou. Mas vocês não acham estranho um áudio vazar e dizer assim, tirando o deputado Bolsonaro lá, todos os outros se venderam? Vocês não acham um negócio assim, difícil de descer, não? Quantos deputados nós tínhamos naquela época? Mas o povo está tão acostumado com isso, que isso já não surpreende mais. Só um não aceitar, o resto todo mundo aceitou, e está tudo bem. Está tudo normal. Pois é, deixa eu dizer uma coisa para você, o padrão de Deus é que se você que é adolescente acha uma borracha caída no pátio do colégio, você tem que pegar a borracha e levar até a diretoria, porque ela não é sua. Entende?
O padrão de Deus diz que se você acha um cachorrinho na rua, você tem que tirar foto dele, postar no Facebook e procurar o dono. Porque não é seu, você não pode subtrair o cachorro que não é seu. Ele tem um dono, ele era de alguém. Então você tem que empregar todos os esforços possíveis para encontrar o dono. E se não conseguir fazer isso, aí sim você pode pensar em adotar o órfão canino. Entende? Mas você já fez de tudo para encontrar o dono. O padrão de Deus vai dizer que se você acha um maço de dinheiro caído em algum lugar na empresa, você tem que procurar o chefe da repartição e entregar, porque não é seu, está dentro da empresa. E em segunda instância, se não achar o dono, pertence à empresa, não é seu. Isso é o padrão de Deus. E a gente tem dificuldade com essas coisas. Então, a Bíblia, por isso que é legal a gente estudar lei, porque ao estudarmos lei, quando nós estudamos lei, a gente conhece o caráter de Deus. Quem é esse Deus com quem nós estamos andando? Que tipo de exigências ele faz em relação à santidade da gente? E aí eu aprendo 3 coisinhas simples com esse texto que a gente acabou de ler, que não são difíceis. Em primeiro lugar, servos de Deus dão valor à propriedade alheia. Eu quero muito aquilo que é meu, mas o que é seu é seu. Então, servos de Deus, a exemplo do que Deus direciona, valorizam aquilo que é alheio, aquilo que não é seu. Servos de Deus valorizam, mas não é meu, eu não tenho direito. Olha como é que a coisa é séria. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois. E pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado no sangue. Daqui a pouco eu vou explicar isso para você. E se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. E se o furto for achado vivo na sua mão, ou seja, no caso de um animal, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro, vai ter que dar outro. Queridos, essas semanas para trás eu passei por uma situação muito difícil, muito complicada. Que a coisa começou desde aquele dia que eu fui parar lá no Vale do Ribeira com o Clécio. Você lembra disso, né, Clécio? O carro deu um defeito lá, a gente não resolvia. E o meu carro particular, ele é melhor para viagem longa. E aí, voltamos com o carro dando problema, apagou 2 vezes na estrada, aquele negócio todo. E aí cheguei aqui, fui procurar o problema do carro. Carro todo eletrônico, cheio de gueri-gueri. E aí, quando fomos descobrir, o pessoal que me vendeu uma bateria do carro, vendeu a bateria errada, com uma amperagem menor. O que aconteceu com o carro? A bateria não era suficiente para distribuir energia dinamicamente para todos os compartimentos a contento. Um fusível central da coluna de direção do carro queimou. E começou a aparentar defeito. Entrei em contato imediatamente com o camarada que me vendeu a bateria, porque aí nós descobrimos que a bateria estava errada. Ele entrou em contato com a loja de bateria responsável e falou: olha, vocês me venderam uma bateria errada aqui, porque está dando defeito no carro do cliente. Meu carro começou a parar as coisas. Maçaneta não funcionava mais, que ela só no toque, né? Você bota o dedinho lá, ela abre, né? Não funcionava mais. Um monte de coisa começou a parar no carro. O isqueiro ali, que eu não uso para fumar, é claro, mas eu coloco o negócio do celular para carregar nele, parou de funcionar. O carro começou a parar, porque um dos fusíveis centrais estava queimado. E aí entra em contato com a loja. E aí o dono da loja, quando percebeu o erro, porque ele gravou e pediu a bateria, falou: o carro é o Tracker 2018, O camarada mandou a bateria na hora. Instalou a bateria caríssima, e estava errada. Então ele gravou na minha frente o pedido da bateria, falou o carro certo, mas o cara mandou a bateria errada. E aí agora eu fui procurá-lo. Por quê? O fusívelzinho
central, custa R$1.500. Aí eu fui lá, falei, mano, aquela bateria errada está me dando um prejuízo de R$1.500. Como é que nós vamos fazer? Ele falou, Luciano, você comprou a bateria comigo. Eu me resolvo depois com eles lá. Eu vou pagar o conserto. Tem um laudo? Tem um laudo, está aqui. Ó. O pessoal da Volks mandou o áudio aqui explicando que, de fato, foi queda de energia que fez o fusível queimar. Então, acabou o problema. Eu pago a bateria e depois vou pedir ressarcimento. E ele está numa briga lá para receber. Mas como é legal perceber que ainda há pessoas assim. Ele percebeu. Eu não comprei a bateria da marca da bateria, eu comprei a bateria dele, sou cliente dele. E ele entendeu que o pedido não foi culpa dele, veio de lá, mas eu comprei com ele. Eu fiquei com pena. Vontade que eu tive foi de falar, não, deixa que eu pague esse negócio, cara, sua atitude é linda. Mas eu não estou podendo. Não estou matando cachorro para almoçar não, mas também não está sobrando assim. Né? O carro não tinha problema. E é legal quando a gente percebe que o outro, ele também vela pelo aquilo que é seu, por aquilo que é seu de direito. E quando as relações, elas se cauterizam sobre esses princípios, esses valores, quando elas existem sobre essa ética nossa, você tem menos problemas, você briga menos. Não, é seu mesmo, está certo. Então é seu, vamos resolver isso aí. Bati no carro lá, para tudo, peraí, vou pagar, fica tranquilo. Crente não tem o direito de não pagar se está errado, tem que pagar. Quando eu cheguei aqui, eu propus para a liderança da igreja o que eu vou propor agora de novo no conselho amanhã. Porque da outra vez eu era novato, estava chegando, ouvi, fiquei quieto, falei, não, então tá bom, se não querem, beleza. Mas cada vez mais eu vejo a necessidade de se gerar identidade dos membros da igreja em relação à igreja. Esse negócio de amar a PIB, pertencer a uma igreja querida, amada, e criar raízes aqui. Então a gente quer criar essa identidade. E como é que a gente cria essa identidade? De várias maneiras, inclusive criando objetos que possam expressar essa identidade. Camisetas, por exemplo. Eu amo a PIB de Taubaté. Isso é um negócio legal para a gente vestir. Isso fortalece a nossa identidade. Eu amo essa igreja. Você coloca essa camisa, você pensa na igreja. A gente vai colocar um letreiro ali atrás. Eu, coração, PIB de Taubaté, para você tirar foto. Vai colocar bonito lá. Para você tirar foto. Então, você vai mandar uma foto lá para a família, eu amo a PIB de Taubaté atrás. A gente quer criar esse tipo de coisa. E uma das ideias era criar o adesivo de carro para trás. Visite a PIB de Taubaté. Aí alguém falou assim, não, pastor. Não, isso não é legal não, pastor. Mas por que não? Ah, porque vai que o irmão xinga um palavrão no trânsito aí, dá uma fechada em alguém, está com adesivo, queima o filme da igreja. Eu falei, bem, estou chegando, deixa eu ficar quieto. Tá bom. Mas, gente, cá entre nós, se o irmão xingar um palavrão, dá uma fechada em alguém, faz ignorância, bate num carro, não quer pagar, não é irmão. Ele não era nem para estar em nosso meio. Você concorda comigo? Tomara que chegue essa reclamação. Só, estava com o adesivo de vocês. Placa FPG 3971. Opa, minha esposa, que negócio é esse aí? Entendeu? A gente tem que saber quem é esse elemento. A gente tem que saber. Como é que é? Está dando mau testemunho aí fora no trânsito, pode estar dando em qualquer lugar. Aí é que a gente tinha que saber mesmo. Porque, gente, não tem sentido isso. Como é que a gente abriga um cara desse? Não pode botar adesivo, porque vai que dá mau testemunho. Eu quero saber se estiver dando. E a gente não faz uma campanha para criar identidade por causa do mau exemplo. Não, está errado. Isso aí, para mim, a conta não fecha. A gente não pode fingir que não está vendo essas coisas. É disso que eu estou falando. Os princípios de evolução para o povo de Israel
eram diversos, tanto é que são 613 leis no Velho Testamento, para aquele povo obedecer. É princípio que não acaba mais. E detalhe, olha que negócio interessante. Se fosse um boi, o cara tinha que devolver 5. A ovelha, 4. E dependendo do animal, aumentava ou diminuía. Por quê? Porque alguns animais eram mais importantes para a sobrevivência das pessoas. Um boi era fundamental naquela sociedade. Desde para abrir valetas no chão para jogar semente, até para fazer viagens. Os bois eram muito usados para dar leite para as crianças. Então, um boi era muito valioso. Se o cara tentasse roubar um boi e fosse pego com ele tinha que dar 5 de volta se o boi já tivesse morto. E se tivesse vivo, tinha que dar o vivo e mais 1. Porque a Bíblia fala de restituir tudo aquilo que levou, tudo aquilo que roubou. Porque não é seu, percebe? Não é seu, você tem que devolver. E se você matou, você vai devolver muito mais. Porque você matou o que não era seu. Então o negócio é sério. Segundo lugar, olha os versículos 2 e 3. Se o ladrão for achado a binário e for ferido, ou seja, se ele estiver roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue dele, da morte dele. Mas se for de dia, será culpado do sangue, se o matar. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, ele será vendido como escravo. Essa é a ideia do texto aí. Mas que negócio é esse? Que lei doida é essa? Que se matar o cara de noite por causa do furto, não tem problema nenhum, mas se matar de dia, vai ser culpado. Como é que é isso? É que, querido, a sociedade daquela época não conhecia os holofotes que nós temos hoje. As ruas não eram iluminadas como nós temos hoje. As casas não tinham a iluminação que nós temos hoje. Você estava dormindo dentro de casa lá com a lamparina de azeite, que tinha uma chama, era uma vela. O cara pulava dentro da sua casa, você não sabia, você não teria como saber se ele estava com a faca, se ele ia te matar primeiro, para depois roubar. Não tinha como saber o que ele ia fazer no escuro com você. Você poderia tropeçar nele sem querer e ele te enforcar. Então não tinha como julgar uma situação na escuridão, sem testemunha, sem nada. Então a lei diz, se o ladrão quiser roubar de noite, ele vai correr o risco de ser morto. Porque de noite não tem como se defender. O negócio é escuro. Então que ele saiba, se ele pular em casa à noite, ele vai ser morto. E não tem, pode matar mesmo, que não tem conversa. Agora, se for de dia, tem como saber, se está com a faca na mão, o olhar da pessoa, a intenção, você tem como medir isso. Então, se matar de dia, o ladrão, você vai ter que dar conta, vai ter que ser julgado, e os juízes vão ter que perceber se foi ou não por autodefesa, por questão de defesa. Entende a questão? Agora, o que a gente percebe é qual é o ensinamento dessa lei. A partir do momento que a sua vida ou a vida de alguém dentro da sua casa corre perigo, você pode reagir. Você não deve, preste atenção. Dever reagir é uma coisa. A Bíblia não está dizendo que você vai entrar na frente da arma, que você vai partir para cima da pessoa, não é isso. Se você tiver a oportunidade de neutralizar a pessoa, e se no meio da briga ela vir a falecer, diante de Deus você não tem culpa. Você não procurou aquilo. Você está defendendo a sua família. Se você não tiver como prever, você está lá dormindo, de noite, o camarada igual meu irmão lá, entraram na casa do meu irmão acordou com o cara pegando o relógio dele no criado mudo. Imagina um negócio desse, de madrugada. E você no repente, como diz o nordestino. Você pega alguma coisa, dá uma paulada nele. E ele cai, já morto. A Bíblia diz que diante de Deus você é inocente. Porque você está no escuro, você não tem como prever o que pode acontecer com a sua vida, com a vida da sua esposa. E a lei brasileira vai dizer a mesma coisa. Se você estiver em perigo de morte, você tem direito
a se defender, para salvar a sua própria vida. Claro que a Bíblia está prevendo um ato premeditado. É alguém que entra na sua casa com a intenção de fazer o mal, ou que você não tenha como medir isso. Terceiro e último lugar, versículo 3. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. Ou seja, se você matar alguém de dia, que está roubando você, você vai ser julgado e pode ser condenado. Porque ali você tem condições de perceber se a pessoa ela tem a intenção de lhe fazer mal ou não. E se ela não tem a intenção de lhe fazer mal, se você a perseguir e matá-la, você é culpado diante de Deus. Por quê? Porque um objeto não vale mais do que um ser humano, independentemente de quem seja ele. É simples. Você não pode tirar a vida de um ser humano por conta de qualquer objeto que seja. Porque senão você se torna a pessoa que está te roubando, que não está nem aí para você, e se bobear ainda te mata por causa de um celular. E se você o persegue e o mata por causa do celular, você está fazendo a mesma coisa que ele. O objeto é mais importante do que o ser humano. E é isso que a lei proíbe. Você nunca pode valorizar um objeto mais do que um ser humano. Aí você diz assim, mas é um ladrão, é um safado. Você não sabe. O que é que Deus tem para ele no futuro? E o dia que você falar assim, é um ladrão, um safado, merece morrer, lembra que seu pastor só está aqui porque alguém decidiu não matá-lo algum dia. O seu pastor era aquele ladrão, não esquece não. E se você é abençoado hoje é porque alguém decidiu não executar o ódio que tinha, porque muita gente sabia. Quem pode medir o que Deus vai fazer com aquela pessoa? Quem pode ter noção do que aquela pessoa pode se transformar? E é por isso que você nunca coloca uma coisa na frente de alguém. O alguém sempre tem mais valor. Sempre. Porque você não sabe aquilo que pode se tornar a vida dessa pessoa. Então, cuidado. Se tem um livro que você tem em casa e que não é seu, por favor, devolva. Eu estou com uns 25 sumidos aí. Dá uma olhadinha direitinho, examina bem. Adorei essa mensagem, falei, é hoje. Pena que não é domingo, que eu podia pegar uma maior parte, né? Porque pelo menos uns 10 livros de repente voltavam aí. Se tem uma peça de roupa que não é sua, que você pegou emprestado, devolva. É um dinheiro achado, não é seu não, procure o dono. Eu estava dirigindo uma vez em Volta Redonda, aí achei um Yorkshire, andando na rua. E cachorrinho bonitinho, né? E estava lá, perdido. Atravessava a avenida, parava para o outro lado, quase morreu umas 4 vezes. A Bia do meu lado, amor, a gente tem que fazer alguma coisa. Falei, ô meu pai do céu. Eu atrasado, indo para o culto. E aí parei o carro e fui correr atrás do Yorkshire. O bicho daquele tamanho, assim, ó. E corre para cá, vem cá, totó, e corre, pega, e cerca. De repente segurei o totó meteu o dente, me mordeu, bravo. Segurei, falei, rapaz, é o seu tamanho, se eu te apertar eu te mato, você está maluco? Vai ficar me mordendo? Catei, enfiei dentro do carro, eu não quero pegar. Fui dirigindo com aquele carro no colo, com aquele cachorro no colo. Cheguei à igreja, veio a irmã, falei, aqui, segura, toma aqui. A Lene, esposa do pastor William. Ela falou, ai, que lindo, dá para mim? Eu falei, calma. Nós vamos fazer uma campanha no Facebook, não é seu, não é meu, achei. É de alguém, está com coleira, está bonitinho, está cuidado. O cachorro parecia que tinha acabado de sair do salão. E aí, rapaz, mas rodamos, viu? Ficamos uma semana postando foto do rapazinho para tudo quanto é lado. Na época não tinha Instagram, era só Facebook. E posta para lá, e posta para cá. Depois de uma semana procurando, ninguém. Aí vê que o dono jogou aquilo pela janela e falou, vai embora, ô Saci. Vai morder sua mãe. Aí mordeu o pastor. E falei, ah, lá, Lene, fizemos de tudo, agora o cachorro é seu. Rapaz, mas virou filho. Precisa de ver. De vez em quando eu chego lá, ele rosna para mim, eu falo, rapaz, te livrei da morte, rapaz. Que ingratidão é essa do seu coração? O parafuso que você traz da empresa, não é seu não, viu?
Tem que pedir autorização. O valor do seguro que sobrou, tem gente que bate de carro, né? Aí o camarada manda lá 30 mil reais para arrumar o carro, aí você gasta 28, opa, que beleza. Não, você tem que devolver 2. É da empresa de seguro, não é seu não. Ah, mas me deram 30, não perguntaram nada, não, mas não é seu. Sobrou, isso é fraude. Devolve. Aí o cara chega no gabinete e quer morrer comigo, né? Pastor, eu tinha certeza que você ia falar que era meu direito. Claro que não é, é seu. Cuidado, porque a gente vai levando a vida do jeitinho brasileiro e vai perdendo o jeitinho de andar com Deus. Não esquece disso não. Nós nos afastamos de Deus nos pequenos detalhes. A gente vai deixando as coisinhas sagradas de lado e a gente vai se afastando nos mínimos detalhes. Só que um detalhe hoje, um detalhe amanhã, mas um detalhe no sábado, e a gente vai juntando, daqui a pouco a gente já está numa situação calamitosa. Não negocie seus valores. Não negocie os seus valores. Tenha integridade. Porque o crente vive da sua integridade.